Ó, isso aqui é só para dizer que eu li a Bíblia, tá? Só para dizer. Vamos conversar. Vou fazer um breve resumo, né? Aquele ali guiado pelo Espírito, ponto. Aí, tudo que aconteceu lá dentro. Aí tu veio, fechou o negócio todo. Eu falei, na hora que o Espírito fez. Entrou no mesmo Espírito. É a mesma água que nós vamos beber. Lembra uma frase mais ou menos assim? Se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe daria. E ele te daria uma água que mataria a tua sede para toda a eternidade. Vocês lembram dessa frase? Mas vamos pensar em outro setor. Quando eu cheguei na casa, eu dizia para as pessoas, na verdade, eu não sou um professor de canto, eu não sou um professor de música, eu sou um professor de louvor e adoração. É bem diferente. Onde está a diferença, meu irmão? A diferença é a seguinte. Aí eu vou lá no teu campo agora. O curso de louvor e adoração nesse lugar, ele é baseado em 1 Crônicas, capítulo 25, como já citei nessa noite. E ele, o Santo Espírito, me apresentou 3 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a científica. É aquela em que você pega uma pessoa que já aprendeu a andar, já aprendeu a falar. Vamos lá, vamos cantar. Daqui a pouco aquela pessoa alfabetizada, ela vai entrar numa estrutura científica que eu uso alguns métodos para a pessoa entender 4 principais pontos da música. A gente fala sobre ritmo, a gente fala sobre melodia, a gente fala sobre harmonia. Ritmo é aquela sensação de existência de pulsação cardíaca. A melodia é aquela diferença de altura sonora. A harmonia, vocês observaram que enquanto o grupo estava fazendo uma primeira voz, eu fiquei passeando, fazendo uma harmonia, algo diferente que estava ali de acordo com as leis da estética. E tem uma quarta parte da música que nós podemos estudar. É quando você ouve uma flauta e você ouve um violão. Todos aqui, se ouvir uma flauta e um violão, sabem o que é o quê? Todos aqui sabem qual é a diferença de uma flauta para um violão? Conseguem perceber? O nome disso é timbre. Essa tua capacidade de perceber a diferença sonora que cada corpo pode emitir. A partir daí, nós estudamos todo um princípio de matéria positiva, onde poderíamos dizer assim, vamos estudar o ritmo, vamos falar de compasso, vamos falar de andamento, vamos falar aí da intensidade do som, etc. Então, na segunda parte melódica, a gente começa a perceber que a música, ela está dentro de uma estrutura em que ela tem um teclado ali, só existem 7 notas. Todas as vezes que ela completa o ciclo de 7 notas, a oitava é a repetição de um novo ciclo de 7 notas. Então nós sabemos que assim como uma escada, 7 degraus. Aí quando você chega no oitavo, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então enquanto um rapaz está cantando com uma menina, ele canta uma oitava abaixo de diferença da voz. E nós começamos a estudar isso de forma inteligente. E o som fica para a gente, assim como a cor. Nós podemos não estar olhando para uma cor, mas se eu falar vermelho, azul, amarelo, a gente percebe. Você tem uma imagem mental. A partir daí, quando nós começamos a ensinar os nossos alunos a respirar, a ressonância, quem é que observou que eu canto com o microfone perto da boca o tempo todo, porém, todavia, entretanto, a minha voz nunca suplanta a voz de quem está sem microfone? A coisa é bem simples. Se vocês observarem uma caixa de som, aquela ali não apresenta uma grande característica, mas você olhando para a caixa de som, você vai ver um alto-falante, em cima você vê uma corneta e você vê um tweeter. Para quem tem um básico de som, sabe que ali embaixo está o grave, a corneta é o médio e o tweeter é o agudo. Então você olhando para a caixa craniana de qualquer pessoa, você vai perceber que a tua cabeça é uma caixa de som. O alto-falante está na boca, a corneta e o tweeter são os seus narizes, as vias respiratórias. Então se eu chego para um aluno e falo assim, olha, você vai ter que cantar usando o sistema de ressonância. Eu quero que você cante e preste atenção se a igreja está cantando. Se você não ouvir a igreja, o louvor está errado. Porque o verdadeiro louvor não é daqui para lá. O louvor é
lá para cá. Estamos entendidos? Então perguntaria eu a vocês, se eu não estivesse usando ressonância, eu já estou numa segunda parte, eu falei da parte científica, eu estou falando numa segunda parte agora. Observem a diferença de um som de alguém que fala somente pela boca. Olha como fica. Rádio 93 FM. Ele fica tão intenso que ele perde a qualidade. Então, junto, muitas vezes, quando é uma banda, vou me mexer um pouco, acho que tem alguém abaixo de mim, gente. Isso deve ser dentro, pastor. Aí, conclusão. Observe bem. Então, vocês prestaram atenção na arrogância, no peso, da intensidade da minha voz? Observe como agora eu vou fazer a mesma coisa usando o nariz. Olha o que acontece. Rádio 93 FM. Não fica mais agradável? Então essa perspectiva a gente chama de perspectiva artística. Então eu falo para as pessoas, respire para criar apoio na voz. Vamos começar a trabalhar a extensão da sua voz, porque a sua voz tem um som agudo e um som grave. Então isso é um grave, aqui é o agudo, mas a gente tem que aprender a dosar isso. Em questão de volume, em questão de intensidade, em questão de velocidade ou andamento. Vamos chamar de dinâmica. Quando nós começamos a ter a consciência das notas musicais as quais ela está utilizando, a gente começa a perceber e desenvolver a capacidade da característica de cada som. Essa característica a gente vai chamar de perspectiva artística. Quando eu estou trabalhando, o que é que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão percebendo? Eu sou de um tempo em que nós éramos amantes de novelas. Ninguém aqui desse tempo, né? Claro, ninguém assistia novela. Mas vocês já prestaram atenção que quando você assiste, esse aqui é o meu chato. Então, meu chato telefone, né? Então vamos lá. Então vocês lembram que quando você assiste um filme, você olha para o ator, ele representa tudo bem que você esquece o nome do ator. Você passa a vivenciar o personagem, aquilo que ele está transmitindo para você. Essa perspectiva artística significa que o Santo Espírito, através do teu ser, vai refletir a luz de Cristo Jesus. Só tem um jeito no meu telefone, gente. É uma equipe grande, esse pessoal não para. Mas vamos lá. Então, quando você é tomado pelo Santo Espírito, a tua personalidade ela dá vazão. E você começa a apresentar o caráter de Cristo Jesus. Foi exatamente o que meu pastor colocou. Certo, gente? É uma segunda perspectiva. Às vezes meus alunos chegam e falam assim, mas eu sou tímido. Ótimo. Então está na hora de você trabalhar com timidez. Por quê? Nós estamos aqui dentro, mas nós vamos trabalhar o que aprendemos aqui dentro, daquele portão para fora. Então essa perspectiva artística, ela vai colocar em prática aquilo que foi estudado. E eu escutei isso aqui hoje. Tem uma terceira perspectiva. A perspectiva teológica, eu também escutei aqui hoje. Essa perspectiva teológica tem tudo a ver com o Espírito. Você não raciocina, você não sente, mas você percebe. Você não raciocina, você não sente, mas você percebe. Ali ele está. Ali está o detalhe. Em breves palavras, em um determinado momento, Jesus estava dentro da multidão. E Jesus, como sempre, quando ele gostava, ele queria falar alguma coisa a nível de conhecimento dos pescadores. Aí ele chamava os pescadores de alma, pescadores de homens. Se Jesus estivesse dentro dos pastores, ele chamava almas de ovelhas. Se Jesus estivesse dentro dos pescadores, Jesus ia dizer o quê? Pescadores de homens, pescadores de almas. Se ele falasse no meio dos agricultores, ele chamava de trigo, joio. Ele sempre dava um exemplo da obra do Pai de uma forma inteligível e compreensível.
inadmissível para a raça humana. Vocês já perceberam isso? Ele sempre fez isso. Mas teve um momento maravilhoso, está lá em Lucas capítulo 15, ali pelo versículo 11, onde Jesus começa a falar sobre o filho pródigo. Aqui ele contou 3 histórias parecidas, mas essa do filho pródigo é que me chamou bastante atenção. Ele começa a dizer que alguém, filho de determinada pessoa, que tinha acesso a toda a estrutura da casa, se perdeu. Ele dá a entender que aquele filho pegou o que ele tinha de direito, foi para o mundo, gastou tudo, sofreu. Ele conta uma história até esse filho voltar. Queridos, o filho pródigo que Jesus se referia nunca saiu de dentro da casa do seu pai. O filho pródigo que Jesus cita em Lucas capítulo 15 nunca saiu da casa do pai. Ele se perdeu dentro da casa do pai. Onde é que você quer chegar, professor? Muito simples. Jesus estava falando com alguém que tinha conhecimento. Jesus estava falando com alguém que tinha acesso aos segredos. Como, por exemplo, essa igreja tem aula dominical, tem estudo de teologia, tem estudo de louvor e adoração, mas nem todos nós estudamos tudo. Porque nós damos mais importância para uma determinada coisa do que a outra. Aquilo que é perceptível para a nossa carne e satisfatório, a gente dá mais atenção. Se você marcar um ciclo de oração, você tem 6 pessoas. Se você marcar consagração, você tem 3. Mas se você marcar um churrasco, vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Nós estamos dentro da casa do Pai e não prestamos o valor, ou não damos o valor àquilo que vem a nos aproximar do nosso Deus. Porque nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas. Então eu costumo dizer o seguinte, quando eu comecei a estudar música, os meus professores passavam uma lição e diziam assim, se você fizer isso aí 100 vezes, você vai começar a entender. Eu fazia 300 e muitas vezes eu não entendia. Fazia 300 e muitas vezes eu não entendia. Porque eu precisava de um convívio dentro daquela situação para eu compreender o incompreensível. Porque na minha parte de raciocínio, muitas vezes, você percebe. Para vocês terem uma ideia, foi lá na década de 70 que eu aprendi a equação do segundo grau. A incógnita x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2, sabe? O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados do cateto. Mas te pergunto, aonde é que você aplica isso na tua vida? Conhecimento sem aplicação não gera habilidade. Eu posso ensinar você a fazer um bolo, porém se eu pegar para eu fazer o bolo, será que eu vou conseguir? Ou eu tenho só teoria, só ouvir falar? Esse é o detalhe. Nós não podemos conviver com Deus em de ouvir falar. Eu tenho que ter experiência própria. Eu tenho que ter experiência própria. Para eu ter propriedade, para eu abrir a minha boca e dizer assim, vamos estudar? Mas professor, eu estou estudando há 10 anos e a sensação que eu tenho que eu... Pessoal, comecei a estudar música em 1977. Estudei, tem 48 anos que eu comecei a estudar e digo para vocês com toda certeza, a sensação que eu tenho é que eu não sei nada. Então, todas as vezes que eu vou preparar curso, eu chego numa igreja, eu não trago nada escrito, eu não trago, não, eu começo a fazer as pessoas vivenciar e vou avisando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos que já estão formados, que já viajaram, etc. E tal, o negócio todo.
A pessoa fala assim, aquilo que você falou há 20 anos atrás que eu vim entender hoje. O dia que Gabriel, eu acho que chegou a estudar comigo, se eu não me engano. Tem algum antigamente desse aí. O Gustavo também estudou. Não é isso, Gustavo? Mas vamos andando mais um pouquinho. Lógico. Ele tinha acesso aos... Você fala assim, vamos orar. Aí a pessoa fala assim, estou sem tempo. Vamos estudar a palavra? Vou dar uma olhadinha resumidamente. Eu já não sou mais aquele estudante da palavra, como era feijão antigamente, que você botava o feijão no fogo, esperava 3, 4, 5 horas o feijão ficar pronto. Hoje em dia você mete na panela de pressão, e se for possível você já deixa pronto para meter no micro-ondas. Nós estamos lutando contra o tempo. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar que alguns de nós fomos escolhidos e separados para o louvor, para o canto, para a adoração. O que significa isso? Ali, ela está trabalhando toda uma linha de conhecimento que precisa de uma determinada dedicação para chegar àquele nível da percepção. Então, muitas vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não bebemos da água que jorra dos céus. É uma água que mata a sede para a eternidade, mas muitos de nós não percebemos. Nós não percebemos a importância que nós temos na mão de Deus para que a sua obra seja realizada. E Jesus criou aquela palavra, ele falou em 3 estágios, mas eu estou chamando a atenção para o filho pródigo. E esse filho pródigo, o qual estou trazendo para vocês, que é citado em Lucas capítulo 15, ele está lá em João capítulo 3. Nicodemos. Quando Jesus disse para ele, tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos tinha conhecimento, era príncipe dentre os judeus. Mas Jesus disse assim, você tem que nascer da água e do Espírito. Mude a direção, a forma que você está fazendo, que você está negligenciando o sagrado sobre a sua vida. Porque eu tenho uma obra a realizar através da tua existência. Ali, ele fica espantado e pergunta, mas como sendo eu um velho, eu vou ter que retornar ao ventre da minha mãe? Não, Jesus ratifica para ele, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí eu pergunto a vocês, essa palavra que foi direcionada a Nicodemos, ela caiu na beira do mar, na areia, ela caiu dentre os espinhos, ela caiu dentre as pedras, ou essa palavra caiu em terra fértil? Que esteja certo de uma coisa, não tem ninguém aqui que a palavra de Deus não tenha caído em terra fértil. Porque se fosse no tempo de Moisés, pecado em erro era apedrejado até a morte. Mas com Jesus é diferente. Aquele que o Pai enviou a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós estamos aqui, na arca de Cristo Jesus. E digo para vocês, com certeza, aquela palavra no coração de Nicodemos caiu como semente que cai em terra fértil. Como é que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar porque aqui pelo capítulo 19, João 19, querido, alguma coisa aí. Vê se tu acha aí, na crucificação de Jesus. O que seria normal? Seria normal aquele corpo descer da cruz, as pernas já quebradas, esquartejado em média de 15 pedacinhos,
e os seus pedacinhos distribuídos ao longo da estrada, para que servisse de exemplo, que tu sabes que o nosso Deus descarregou Jesus, destituiu de toda a sua glória, para que o seu corpo fosse levantado em um madeiro, como maldito, e ele morreu, entregando seu espírito ao Pai. Mas a morte não pôde conter em suas mãos a vida de um justo sagrado, e ele volta da morte, Senhor da vida e da morte, como a chave da eternidade. Glória a Deus. E aquele corpo foi esquartejado? Não. Aquele corpo foi recuperado por nada mais, nada menos que José de Arimateia e Nicodemos. Então aquela palavra lá atrás, que aparece em João 3, aquela palavra que foi semeada lá em Lucas capítulo 15, ela floresceu e deu fruto. E fruto que dura para a eternidade, porque nós estamos aqui 2000 anos depois, fazendo referência da salvação em Cristo Jesus através de sua história. Então conosco não é diferente. Então quando eu afirmo que devemos sim estudar o canto, porque nós nos reunimos, confraternizamos através do cantar, palavras proféticas, coisas maravilhosas. Mas o que é que você está sentindo? Eu tenho que desenvolver a sua percepção, o teu sentimento dentro da música. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu canto músicas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. São músicas que me fazem convém a recobrar a minha consciência, a minha pré-consciência, até o uso do meu interior, para que eu possa sentir aquilo que estou fazendo. Porém, ainda tem uma parte mais profunda, sendo de uma forma repetitiva. Em espírito, eu começo a perceber o que me foi proposto pelo salmista, no Salmo 119, versículo 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Significa que a partir do momento em que, assim como nós usamos o nosso cérebro, usamos a nossa alma, usamos o nosso espírito, porque os três são a nossa composição na tela, eu posso dizer para vocês, lá vem a internet de Deus, o Santo Espírito nos conectando diretamente com o Pai, para que em nome do Filho nós venhamos a compreender que nós fomos chamados para um negócio chamado vida eterna. E este negócio chamado de vida eterna, eu posso te garantir, a tua vida, a tua salvação, ela é individual, mas calma, Jesus também deixou claro que um senhor precisou viajar e chamou 3 de seus servos. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu 1 talento. Retornando o Senhor, chamou os 3 servos. Aquele com quem ele deixou 5, devolveu 10. Aquele com quem ele deixou 2, devolveu 4. Segundo a capacidade. Proporcionalmente, podemos dizer que ambos produziram 100%. Aquele com quem ele deixou 1 talento, com medo de perder, não aplicou, não trabalhou, negligenciou e trouxe, eis aqui o valor que me deixaste. Pois bem, aquele talento lhe foi arrancado, entregue para quem multiplica, e aquele servo foi jogado no fogo do inferno. O Senhor Jesus explicando essa parábola. Um pregador em determinado momento, trazendo essa palavra, um homem que não tinha as 2 pernas sentado ali, olhou para o pregador e falou assim: pregador, esse Jesus que você está falando aí, aceita um homem que é só a metade? A resposta foi a seguinte: o Senhor Jesus aceita um homem que é só a metade. O que Jesus não aceita é a metade de um homem. Escolhidos, separados para o louvor e adoração da casa do Senhor. Dentro do grupo de louvor, ali estão os mestres, ali estão os pregadores, ali estão
todo o corpo ministerial, desde cooperador até os pastores, que também são elevados a administradores, porque já coordenam um grupo de pastores. Então, queridos, que esta palavra desta noite seja para te dizer, Elson, que é uma satisfação muito grande de conviver com uma casa que tem buscado servir ao nosso Deus na íntegra, através do estudo, através da entrega, através da observação. Entendemos exatamente, através do teu exemplo, o que é o reino de Deus. Posso olhar para você e dizer para você, tem dia que eu olho para você, você pode perguntar para os alunos, eu falo assim, olha, o nosso Deus funciona assim, você toma um copo de fel em casa, mas aqui, Jesus é mais doce do que o mel. Porque a tua casa, a tua parentela pode durar 100 anos, mas com Jesus, o negócio é eternidade. Ultrapassa a linha do tempo. O kairós de Deus é diferente dos nossos minutos. Então, queridos, que esta palavra tenha caído no coração de cada um de nós, como semente que cai em terra fértil, que certamente, se nós fomos escolhidos e separados e estamos aqui, é porque o nosso Deus tem propósito sobre a nossa vida. E que nós não venhamos nos desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas que mantenhamos o nosso olhar naquele que é autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Que o seu amor derramado naquela cruz venha nos fortalecer o intuito de estar em sua presença em espírito e verdade, como ele é em natureza. Queridos, até aqui me deu o Senhor, e eu agradeço essa oportunidade. Ei, era tão pequenininho como eu conheci, meu Deus.